você tem acompanhado aqui no Agricultura BR as movimentações para soja, para milho. E um dos fatores que chamou a atenção na última semana são os posicionamentos do clima. E a gente fala até que existe um mercado climático. Durante todo o desenvolvimento da safra norte-americana, você tem bastante essa percepção em relação ao que vem acontecendo por lá e as expectativas relacionadas à produção muito ligadas ao desempenho, à produtividade e como que isso pode vir impactado. E claro que isso depende muito do clima nos Estados Unidos. E a expectativa de lá é ter um clima mais quente e seco no cinturão agrícola. Então, essa é a questão. Influencia mercado e, claro, se influencia mercado, influencia aqui no Brasil também. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Ronaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas as informações não param. Nós temos os norte-americanos olhando muito para o clima agora, olhando muito para o tempo. Neste momento, Ronaldo, dá para se dizer os impactos já que se tem das previsões climáticas que não são tão favoráveis assim para a safra norte-americana? Já tem algum aspecto que respinga sobre os negócios? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Olha, vamos fazer uma retrospectiva breve do movimento que a gente teve na semana passada para a gente entender qual está sendo o impacto do clima ou não. Desde a segunda-feira, a gente tem um movimento ali muito mais do mercado financeiro do que do mercado dos grãos do fundamento. A gente teve a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o EPA, sugerindo na semana retrasada que os Estados Unidos aumentassem o consumo de biocombustível. Junto com o programa de aumento de consumo, ali de aumento da mistura, eles encaminharam um programa de crédito para o carro elétrico que se carregasse onde gera energia através de biocombustível. Isso na segunda-feira. E aí o mercado subiu forte. Na terça-feira, essa agência de proteção ambiental, o EPA, como a gente chama no Brasil, retirou o programa de crédito para carro elétrico. Olha, Estado de Casa Branca, mantém aqui um programa de aumento de biocombustível, mas tira por enquanto o programa de carro elétrico, senão a gente vai ter dificuldade de passar o aumento da mistura. E aí o mercado caiu. Na quarta-feira, a gente teve a OPEP dizendo, a Arábia Saudita dizendo que a Rússia ia cortar a produção de petróleo, o mercado sobe de novo. Depois a Rússia diz que eles não vão cortar a produção de petróleo, o mercado devolve de novo. Isso tudo é uma movimentação muito especulativa. Enquanto o mercado não estava, mercado brasileiro não estava entendendo o que estava movimentando lá fora, tudo ficou na conta do clima. A gente teve uma alta para Chicago de 1% durante a semana, um pouco mais de 1%. O milho não. O milho subiu ali mais de 6%, uma alta muito expressiva. Mas a soja, Fabiano, a gente coloca essa movimentação muito mais na conta do mercado financeiro do que na conta climática. Por que eu estou dizendo isso? A soja está muito adiantada, hoje é feriado, a gente não tem evolução de plantio, vai sair amanhã, mas as decisões ali para o clima, elas vão impactar muito mais de junho até agosto, onde os mapas estão mostrando que as chuvas podem sim acontecer. Caso essas chuvas não aconteçam, a chuva para junho tem um volume um pouco menor, mas tem-se a confirmação de El Niño, e a perspectiva no El Niño é de vir uma safra cheia. Caso essas chuvas não aconteçam, aí sim a gente pode ter um movimento mais expressivo. Mas aqui a gente acredita que a alta da soja ela foi muito mais atrelada ao mercado financeiro, que você viu que foi movimentos muito pontuais, subia muito, depois devolvia muito. Se fosse só o clima, caminhava ali numa tendência e fixava, não ficava nesse vai e vem, que foi o que a gente viu a precificação de Chicago. Então a gente acredita que o clima, ele está sim influenciando, mas ele não é o fator de maior peso que levou a movimentação da semana passada. Para essa semana, obviamente, o clima vai pesar muito, mas os mapas já estão mostrando volumes interessantes para os próximos 10 dias. Ronaldo, em relação como que os fundos de investimentos, principalmente, têm se comportado em relação à soja, a milho, também outras commodities, mas principalmente com a visão sobre o que tem acontecido em relação ao mercado, né, agrícola, por exemplo, mas principalmente ao mercado financeiro norte-americano relacionado à taxa de juros e alguma melhora específica relacionada à inflação nos Estados Unidos. Como é que isso tem se relacionado e impactado nos negócios lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago?
Perfeito. Essa questão é um ponto muito importante. Muitas vezes o produtor não quer se atentar a isso, que tem que preocupar com produzir, fica ali acompanhando o clima, mas ele tem que entender que o mercado financeiro faz uma influência muito pesada. Você falou da situação dos juros americanos, a situação da inflação americana. A gente tem em paralelo o que está acontecendo na Europa. A Alemanha, na semana passada, entrou em recessão técnica. O PIB veio reduzindo, são mais de 6 meses que o PIB está reduzindo, então entra de fato numa recessão técnica. Tem um medo muito grande dos números da Alemanha. Agora, dia 30, a gente tem a inflação da Alemanha. Olha, um país como eles, que carrega o bloco europeu nas costas, entrar em recessão técnica é de chamar a atenção. Em paralelo a isso, a gente tinha a dívida dos Estados Unidos que ficava patinando. No final de semana agora, um acordo preliminar saiu, mas o receio é, se os Estados Unidos dão calote, não só o problema da dívida americana, mas em quem que eles dão calote? Eles têm uma dívida muito grande com o Japão, têm uma dívida muito grande com a China, então tudo isso vai movimentando o mercado. Agora, a gente tem no radar muita coisa do mercado financeiro que ainda vai impactar. A gente tem dia 30 agora os dados de desemprego da Alemanha, a gente tem a inflação da Alemanha, 4 de junho, a gente tem o Fed, que vai falar da taxa de juros dos Estados Unidos. Tudo isso impacta na precificação da soja. Por quê? Porque ativa o apetite de risco ou a aversão a risco. O que é isso? Quando o mercado quer tomar risco, o mercado entende, olha, a economia está muito boa, dá para eu arriscar aqui, vou colocar um dinheirinho mais agressivo no bolso. O que eles fazem? Compram commodities, aí sobe o preço da soja. Quando o mercado tem medo do risco, peraí, a economia não está andando muito bem, pode dar uma patinada, o mercado sai das commodities, e aí é queda para a soja. Muitos produtores falam com a gente aqui, mas não estou entendendo, aqui para mim a situação é essa, o que eu estou vendo é uma demanda X e o preço continua caindo, porque muitas vezes essa influência do mercado financeiro, do mercado econômico, está divulgando balanços, tem eventos acontecendo que o produtor às vezes não está acompanhando e fica meio sem rumo. Tudo fica atribuído ao clima. O clima é importante, mas essa volatilidade do mercado financeiro, ela tem de continuar pelo menos nas próximas 2 semanas. Não cria tendência, é fator de precificação. Sobe hoje, devolve amanhã e depois o mercado segue o baile dele. O que é o baile do mercado? De fato, vai ser o clima, mas de meados de junho em diante. Os mapas de 10 dias, eles vão precificar na veia. A gente tem um plantio desenvolvendo muito rápido lá nos Estados Unidos. Até o momento, as previsões de mapa para agosto, é mais longe, mas é o período ali de maior importância, não colocam uma quebra para a safra americana, nem para o milho, nem para a soja. Então, isso é que vai pesar mais a longo prazo. No curto prazo, a gente tem a situação da economia que vai bater na Europa, que vai bater nos Estados Unidos, e o Brasil ele está com uma perspectiva melhor do que todos esses outros países, porque a gente já começa a falar em começar a baixar juros, e esse baixar juros nosso pode trazer queda para o dólar. Então esse é um ponto que a gente tem que colocar de lado. O mercado financeiro tem muita divulgação, traz muito receio para o mercado, e o mercado que eu falo, tem muita gente que opera que não é do campo, que não sabe o que é um pé de soja, não sabe o que é um pé de milho. Esse pessoal fica dentro da sala, mas movimenta muita coisa. O fundo, como você colocou, uma prova, Fabiano, do movimento que a gente teve dessa tendência de baixa, sexta-feira subiu muito o mercado, tanto o milho como a soja, porque é típico quando se tem feriado prolongado lá nos Estados Unidos, quem está na operação não quer ficar o final de semana preocupado com a sua operação no bolso. Então ele sai. Quando ele sai, ele tem que fazer o movimento inverso. Se ele está vendido, na hora de sair ele tem que comprar. Se ele está comprado, na hora de sair ele tem que vender. Então tinha tanta gente saindo que o mercado subiu muito. Ora, se o pessoal estava saindo e o mercado subiu, quer dizer que esse pessoal estava todo vendido, apostando na baixa. Então tinha tanta gente liquidando, saindo de operação, os fundos dizendo, vamos para o final de semana, não quero ficar preocupado com bolsa, vamos realizar aqui as nossas operações, vamos passar esse feriado prolongado despreocupado. E subiu muito. Então tinha tanta gente apostando na queda que na hora que esse pessoal saiu, liquidou as operações, o mercado subiu, porque quando você sai da venda, você tem que comprar. Isso é mais uma confirmação da influência do mercado financeiro. A se olhar para a tendência, a gente tem que olhar para a China, maior consumidor de soja do mundo. A China está passando por uma reformulação, a gente não sabe se isso, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso dá para falar de volume, mas o preço do trigo na China está extremamente baixo. As fábricas ali ao norte da China, tem fábrica dizendo que já está usando menos da metade de milho,
fazendo a substituição do trigo. Isso vai impactar milho, isso vai impactar farelo. Então, para você ter uma ideia, de janeiro até abril desse ano, a China comprou mais de 6 milhões de toneladas de trigo. É 61% a mais do que eles compraram nesse período do ano passado. Então, essa demanda da China pelo trigo ameaça a demanda do milho e da soja. E, sobretudo, olhar para o Brasil, que a China tende a comprar mais milho do Brasil. Quando a gente falava que a China estava cancelando compras de milho lá dos Estados Unidos, a gente acreditava que era porque ela ia recomprar esse volume do Brasil. Agora não, agora que o mercado está especulando a China está cancelando volumes de milho para substituir pelo trigo, porque ela já comprou muito trigo. E ela está colhendo agora, está tirando dos campos a sua safra de trigo. Então, dentro do fundamento do mercado, a gente tem esse ponto. A demanda chinesa, com uma grande estoque de trigo, está colhendo, comprou muita coisa, com a concorrência do preço do trigo, e a gente tem a situação da evolução da colheita dos Estados Unidos. Não dá para cravar ainda, e aí eu quero deixar bem claro para a audiência, eu não estou dizendo que não vai ter problema, pode ser que tenha, há tempo de dar problema ainda, mas não dá para cravar que o tempo seco aqui até agora vai causar uma quebra muito grande, porque há tempo, há espaço para a janela se recuperar, porque tem chuva marcada para meados de junho em diante, e de falar de junho a agosto, não são poucos volumes não, tem volume interessante. Outro ponto do mercado interno brasileiro. A gente tem um grande volume de soja já colhida, a comercialização nossa desse ano está bem abaixo da média, a gente está com um pouco mais de 50% da soja comercializada, na beira da colheita do milho. Mato Grosso já começou a colher, eu não estou falando de só pivô não, o sequeiro já começou a entrar. Então a gente vai ter uma concorrência logística, milho e soja, para entregar nos portos a partir de agora de junho. Final de junho isso começa a intensificar um pouco mais, mas meados de junho isso já vai trazer pressão. Então a gente tem uma pressão logística e uma pressão de armazenagem que vai acumular nos portos, né? Dá para exportar as duas coisas juntas. A gente vai conseguir exportar milho, a gente vai conseguir exportar trigo, mas isso vai gerar um volume muito mais expressivo. 50% esse ano é muito maior do que os 50% do ano passado, e duas safras grandes se concorrendo ali. Então, nesse momento, a gente identifica quais são os motivos da alta que teve na semana passada, para a gente entender, peraí, isso é tendência ou isso é uma oportunidade? Isso é uma precificação? Do nosso lado aqui, pelo cenário que nós temos para poder pautar, a gente identifica esse movimento como precificação. A tendência até o momento não foi alterada pelo nosso ponto de vista, viu, Fabiano? Ronaldo, temos mais um minuto aqui de entrevista. Olha só, pegando alguns pontos que você colocou, vou pegar primeiramente a questão climática, vou pegar a questão do mercado financeiro, como é que ele acaba delimitando e colocando também posicionamentos importantes para quem opera no mercado agrícola e pecuário também, não dá para esquecer desse ponto. Um outro aspecto que eu coloco agora em relação à oferta e demanda neste momento de soja e principalmente a participação da China. Há pouco eu vinha recebendo confirmações de que nós temos filas para carregar soja no Porto de Santos, né? Fila batendo recorde, os detalhes vão chegando aí pelas nossas equipes, mas como é que fica todas essas unções pensando na comercialização de soja e milho desse produtor brasileiro? Muito produtor já veio para o mercado está rodando, não está o mercado travado não, as negociações elas têm acontecido, só que o comprador ele não subiu a régua igual o produtor queria que ele subisse. O que está sendo girado está rodando com a régua lá embaixo ainda. Opa, acho que eu bati o pé aqui na câmera. Mas tende a entrar mais competição. Esse problema que você está falando das filas nos portos, eles podem piorar à medida que a colheita do milho foi entrando, à medida que a safra nova do milho foi entrando. Tem-se ainda alguma coisa, não é volume significativo, mas tem-se ainda alguma coisa da safra passada do milho que o produtor preferiu não negociar, que está nos armazéns que ele precisa já fazer a manutenção para receber a safra nova, muito armazém ainda cheio de soja. Então a gente acredita que esse movimento logístico agora ainda não está precificado. Então o produtor que está vindo para o mercado agora, do nosso ponto de vista, ele tende a pegar bons preços antes da colheita brasileira entrar com força total. E isso é enxergado também no mercado internacional. Uma coisa que eu falo muito é, o mercado ele não precifica necessariamente o fato. O mercado precifica a notícia. E nem sempre a notícia ela é a mesma coisa que o fato, porque às vezes
demora para o mercado processar, para o mercado entender. Quais que são as notícias que estão rodando agora quando você entra num site internacional? Quando você olha, vamos olhar como é que o gringo olha a bolsa. Aí você não entra no site brasileiro, você tem que entrar como é que o gringo está entrando lá fora. E as notícias que a gente tem é Brasil tá com a grande safra. Esse final de semana choveu nas principais regiões produtoras de milho. O medo de geada que poderia dar no sul está ficando cada vez mais afastado. Então, essas notícias é que vão chegando no mercado internacional e ainda não estão sendo precificadas. E a gente tem que pautar esse movimento do milho porque ele vai pressionar a oferta da soja que está tendo agora. Tem uma demanda boa, o Porto está buscando muito volume, você pega o line-up, está acima de 15 milhões de toneladas, só a China ela está comprando esse mês mais de 9 milhões de toneladas, vai embarcar muito, mas tem uma oferta ali que pressiona essa demanda. E aí, de novo, eu volto a pautar a situação da concorrência com o trigo, porque ela também substitui o farelo. Nesse momento agora, a gente imagina que Chicago deu oportunidades. Se você olhar para o prêmio, Fabiano, os prêmios só estão se mantendo estáveis agosto e setembro. E essa estabilidade ela é um sinal negativo, porque o prêmio vinha em alta, vinha subindo, subindo, de repente ele parou de subir e se manteve estável. Os prêmios para o curto prazo, junho e julho, de novo voltaram a cair para margens negativas. Então o prêmio ele dá essa sensibilidade para o mercado interno, para saber, olha, tem um apetite maior do que o normal? Teve lá atrás. Isso já foi precificado no prêmio. Agora o mercado internacional está olhando a concorrência.